Nunca imaginei ser humilhada na festa de noivado da minha irmã. As luzes eram quentes, os sorrisos ensaiados. Ela riu e disse que eu era apenas administrativa do fórum. As pessoas riram. Alguém tilintou um copo. Meu peito queimava, mas eu fiquei quieta, como sempre. Então, o noivo dela se virou para mim. Olhou meu rosto como se já me conhecesse. E você, o que faz de verdade? Perguntou. Não expliquei. Não me defendi. Só disse uma palavra. E o que aconteceu depois não foi alto, dramático ou bagunçado. Mas mudou para sempre o jeito que minha família me via. Meu nome é Varite. Desde que me lembro, minha família adora rótulos. Rótulos rápidos de dizer à mesa, que não geram perguntas. Minha irmã Evelyn sempre foi impressionante. Ambiciosa, carismática, capaz de fazer qualquer sala girar ao redor dela. E eu? Eu era quieta, a confiável, a do fórum. Essa frase me acompanhava em todos os lugares. Mesas de ação de graças, aniversários, ligações com parentes que não me viam há anos. Ainda trabalha na administração? Perguntavam, sorrindo como se fossem gentis. Eu assentia. Sim, ainda. E a conversa seguia. O que eles não viam era como eu aprendi a ficar invisível. Não por vergonha, mas porque sempre que tentava explicar, seus olhos se perdiam. Aprendi cedo, minhas conquistas deixavam as pessoas desconfortáveis, principalmente Evelyn. Então, suavizei minhas palavras, arredondei os cantos, deixei que acreditassem na versão menor de mim. Mantinha a paz. Em casa, o padrão nunca mudava. Evelyn falava. Todos ouviam. Meus pais se inclinavam para suas histórias de trabalho, conquistas, planos. Quando eu falava, garfos raspavam pratos, alguém buscava mais vinho. Não era crueldade, era hábito. E hábito é difícil de quebrar. Havia só uma pessoa que me via diferente, minha prima Lily. Ela notava as noites longas, meu jeito de andar, o celular vibrando a qualquer hora. Sabia a verdade, mesmo sem eu falar. Às vezes, apertava minha mão sob a mesa, lembrando que eu não era invisível em todo lugar. Dizia a mim mesma que não precisava da aprovação da minha família. Que a opinião deles não importava. Era só metade da verdade. Cada vez que Evelyn ria do meu trabalho no fórum, algo dentro de mim se apertava. Não raiva. Ainda não. Algo mais silencioso. Mais pesado. Quando a festa de noivado chegou, eu já sabia como seria a noite. Chegaria cedo. Ajudaria onde fosse preciso. Sorriria ao ser apresentada. Sairia antes que alguém notasse. Não esperava respeito. Não esperava curiosidade. O que eu não esperava era ser pega por uma pergunta que não deixava a mentira sobreviver mais um minuto. A festa era tudo que se espera de Evelyn. Perfeita, exagerada, planejada para impressionar. Luzes pendiam pelo quintal como um pôr do sol de palco. Flores brancas por toda parte. Um banner com os nomes deles pendurado tão alto que parecia nos observar. Cheguei cedo, como sempre fazia. Antes mesmo de colocar a bolsa no chão, minha mãe me entregou um monte de guardanapos. Pode ajudar ali na mesa de bebidas? Disse, já se afastando. Sem olhar nos meus olhos. Sem ponto de interrogação. Quando os convidados começaram a chegar, eu já tinha reabastecido o gelo 2 vezes e limpado um balcão que ninguém tinha usado ainda. Disse a mim mesma que estava tudo bem. Estava acostumada com esse papel, útil, silenciosa, fora do caminho. Então Evelyn chegou. Desceu do carro brilhando como diamante. A luz parecia feita para ela. As pessoas se aglomeraram imediatamente. Elogios voaram. Câmeras piscavam. O noivo, Daniel, veio logo atrás. Polido, calmo, sorrindo. Alguém que sabia segurar uma sala sem esforço. Apertou mãos, agradeceu, ouviu mais do que falou. No começo, quase não olhou para mim. Evelyn fez questão de mostrar a todos o sucesso dele, grandes vitórias, grandes pagamentos, números impressionantes que se confundiam depois de um tempo. Meus pais sorriam como se tivessem ajudado nisso tudo.
Eu fiquei na borda da multidão, champanhe intacta, assistindo à mesma história da minha vida se repetir. Então Evelyn me notou. Vem aqui, disse, acenando como se fosse um detalhe. Ela colocou o braço em volta do meu ombro e sorriu largo. Esta é a Varite. Trabalha no fórum. Alguns acenos educados. Interesse moderado. Ela é só administrativa, disse Evelyn, rindo. Mantém tudo organizado. Atende telefone. Vocês sabem como é. Alguém riu. Outro sorriu, como se estivesse tudo explicado. O calor familiar subiu no meu peito. O velho instinto apareceu, suavizar, ficar quieta, deixar passar. Olhei para meu copo e respirei fundo. Não era novidade. Só estava mais alto. Mas Daniel não riu. Ele me observava, de verdade. O sorriso dele sumiu um pouco. Os olhos vasculhavam meu rosto como se buscassem lembranças que não batiam. Vi a hesitação. A pausa que não pertencia àquele roteiro. O jantar foi anunciado. Fomos para a mesa. Sentei perto da ponta, exatamente onde esperavam que eu ficasse. Brindes foram feitos. Evelyn absorveu tudo. Depois ergueu o copo de novo. Uns defendem casos importantes, disse, olhando para Daniel. E outros atendem telefone. Certo, Varite. Olhou para mim, desafiando-me a reagir. Foi quando Daniel se virou totalmente na cadeira. Olhou direto para mim. Espere, disse devagar. Varite, o que você faz exatamente no fórum? A mesa ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim. A mentira não tinha mais para onde fugir. Por um instante, ninguém falou. Não por educação, mas porque a pergunta não fazia parte do roteiro. Pairava ali, estranha e exposta, como um fio solto da parede. Senti todos os olhares sobre mim. O peso de anos pressionando meus ombros. Não respondi de imediato. Olhei para minhas mãos sobre a mesa. Um polegar contornava a borda do copo. A madeira sob meus dedos era fria, firme, real. O zumbido suave das luzes externas, o leve tilintar de pratos na cozinha. A vida seguia, enquanto algo dentro de mim se abria em silêncio. Na pausa, 1000 momentos vieram de repente. Cada feriado em que fui chamada para ajudar. Cada jantar em que meu trabalho era resumido a uma palavra que confortava os outros. Cada vez que escolhi silêncio porque parecia mais fácil do que ver a decepção nos olhos dos meus pais. Lembrei das noites no meu apartamento, sapatos ainda calçados, relendo anotações, me preparando para outro dia longo, sabendo que nada disso seria mencionado à mesa. Então percebi algo, eu não estava protegendo eles ao ficar quieta. Estava protegendo a versão de mim que eles preferiam. A menor. A que não desafiava o orgulho de ninguém. Do outro lado, Evelyn sorria exagerado. Mandíbula tensa, olhos afiados. Como se sentisse a mudança, mesmo sem entender. Minha mãe encarava o prato. Meu pai pegou o copo e parou no meio do caminho, incerto. Daniel ainda me observava, sem impaciência, sem zombaria, só esperando. O velho instinto dizia, suavize, diga algo vago, mantenha a paz mais uma vez. Mas outro sentimento surgiu, calmo e firme. Não raiva. Não vingança. Clareza. Se eu falasse agora, a verdade cairia. Se ficasse em silêncio, a mentira continuaria viva. E eu continuaria encolhendo para dar espaço a ela. Entendi então, não se tratava de humilhar minha irmã ou provar algo para uma mesa cheia de gente que nunca perguntou de verdade. Era sobre recusar desaparecer mais. Endireitei-me na cadeira. Coloquei o copo na mesa. O som foi pequeno, mas cortou o silêncio. Meu coração desacelerou. O medo que carregava há anos soltou um pouco a sua mão. Olhei primeiro para Daniel, depois para meus pais, e por fim para Evelyn. Sabia que, acontecesse o que acontecesse, não havia volta para quem eu fui antes dessa pergunta. Não levantei a voz. Não sorri. Não expliquei. Disse uma palavra, juíza. Caiu suave, quase educada, mas o efeito foi imediato. O ar mudou.
Sem dramaticidade, sem suspiros, sem gritos. Como se alguém tivesse desligado o ruído de fundo do mundo. As conversas morreram no meio da respiração. Garfo parou a meio caminho da boca. Até as luzes pareciam zumbir mais alto no silêncio repentino. Por um segundo, ninguém se moveu. O rosto da minha mãe perdeu a cor tão rápido que me assustou. Os lábios se abriram, depois fecharam, como se procurassem uma frase que nunca haviam ensaiado. Meu pai piscou forte, a mão apertando o copo antes de colocá-lo cuidadosamente, como se pudesse quebrar. Evelyn riu. Saiu afiado. Quebradiço. Ah, meu Deus, Evelyn disse, acenando com a mão. Muito engraçado. Não olhei para ela. Mantive os olhos em Daniel. Ele não riu. Não se mexeu. O rosto dele mudou de um jeito que reconheci na hora. Não era confusão. Nem raiva. Era reconhecimento. Como uma peça que finalmente se encaixa. Ele se recostou devagar, me observando. Como se remontasse uma memória, parte por parte. Juíza, repetiu, baixo. Os olhos dele se abriram um pouco mais. Variticole. Fórum do Centro. Ninguém respirou. Você presidiu meu caso no ano passado, continuou. A disputa corporativa. Estive diante da senhora mais de uma vez. O silêncio ficou pesado. Inegável. O sorriso de Evelyn congelou. Do que você está falando? Ela disparou. Virou-se para ele. Ela é a administrativa. Atende telefone. Você já a viu, tipo, 2 vezes. Daniel não olhou para ela. Eu sei como é trabalho administrativo, disse, calmo. E sei como é uma juíza. Olhou para mim de novo. Você foi justa. Direta. Não fez teatro. Você ouviu. Por isso eu lembro. Meu pai finalmente falou. Você é juíza? Perguntou, a incredulidade pesada na voz. Desde quando? Há 3 anos, respondi, firme. Minha mãe balançou a cabeça, como se a palavra não fizesse sentido. Mas você disse que ajudava alguém. Eu disse, respondi. No começo. Depois disso, ninguém perguntou. Foi aí que caiu a ficha. Não de uma vez. Mas devagar. Doloroso. A história que repetiram por anos não existia porque era verdade. Existia porque era conveniente. Porque não ameaçava o equilíbrio confortável deles. Evelyn empurrou a cadeira um pouco para trás. Os olhos corriam pelos rostos. Isso é ridículo, disse. Você deixou todo mundo achar que era administrativa. Quem faz isso? Encarei-a pela primeira vez. Eu não menti, disse. Eu parei de te corrigir. O rosto dela ficou vermelho. Você fez isso de propósito, acusou. Esperou minha festa de noivado para me humilhar. Balancei a cabeça. Você se humilhou sozinha. Eu só respondi uma pergunta que você fez, na frente de todos. Ela se virou para Daniel, a voz subindo. Você sabia. Sabia que ela era juíza e não me contou. Eu nunca liguei a juíza Cole à sua irmã, ele disse. Você nunca disse o sobrenome dela. Você nunca deixou ela falar. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Reações se espalharam pela mesa. Meu tio encarou as próprias mãos, murmurando algo. Minha avó estendeu a mão e apertou meu pulso com carinho. Como se esperasse por esse momento há anos. Eu sempre soube, disse, baixo. Você se portava diferente. Evelyn se levantou tão rápido que a cadeira raspou no piso de pedra. O som cortou o silêncio. Essa é a minha noite, disse, agora com a voz tremendo. E você estragou tudo. Você sempre faz isso. Sempre dá um jeito de fazer tudo girar em torno de você. Continuei sentada. Não levantei a voz. Até você zombar de mim, respondi, calma. Até me reduzir a uma piada na frente do seu noivo e da nossa família. Isso não foi acidente. Foi uma escolha. A boca dela se abriu e fechou.
Pela primeira vez, não tinha resposta pronta. Daniel se levantou devagar. Evelyn disse com cuidado. Do jeito que você falou com ela. Não, ela o interrompeu. Você deveria estar do meu lado. Eu estou do lado da verdade, respondeu ele. E não sei como deixei passar. Como deixei você falar assim da sua própria irmã. Foi aí que tudo se quebrou. Não com explosão, não com gritos. Mas totalmente. Evelyn olhou ao redor da mesa. O mundo dela havia mudado de órbita. A atenção que sempre dominou não era mais dela. Ninguém ria. Ninguém a defendia. Até meus pais ficaram congelados, entre a filha que sempre elogiaram e a que nunca viram de verdade. Isso é inacreditável, sussurrou. Agora você acha que é melhor que eu? Balancei a cabeça. Não. Só parei de fingir ser menor. Ela me encarou por um longo segundo. Algo cru, assustado, piscou por trás da raiva. Depois se virou e entrou, saltos batendo no chão como pontos finais. Daniel hesitou. Olhou para mim. Conflito nos olhos. Mas também respeito. Preciso falar com ela, disse, baixo. Assenti. Quando saíram, a mesa permaneceu em silêncio. O champanhe esquentou. Os pratos ficaram intocados. Minha mãe finalmente segurou minha mão. Por que não nos contou? Perguntou, voz baixa. Não me afastei. Sempre que tentei ser vista, eles olharam para outro lado. Ninguém contestou isso. Naquele silêncio, senti algo novo no peito. Não era triunfo, nem alívio. Era soltar um peso que carregava há anos e perceber que não precisava pegá-lo de volta. Na manhã seguinte, acordei com o celular silencioso. Uma calma estranha. Sem medo, sem repetir a noite na cabeça. Apenas luz do sol passando pelas persianas. O zumbido constante da cidade. Então as mensagens começaram a chegar. Chamadas perdidas, textos longos, desculpas curtas, desajeitadas, mas sinceras. Parentes querendo se reconectar. Meus pais deixaram 2 recados. Não ouvi nenhum. Perto do meio-dia, bateram à porta. Era Daniel. Parecia cansado, como alguém que não dormiu, mas pensou muito. Sentamos nas extremidades do sofá. Café esfriando entre nós. Ele não pediu desculpas. Não defendeu Evelyn. Não consigo deixar isso passar, disse. A forma como ela falou com você. A forma como todos deixaram acontecer. Assenti. Não havia mais nada a acrescentar. Não sei o que isso significa para nós ainda, admitiu. Mas sei que não posso ignorar. Quando ele saiu, o apartamento parecia mais leve. Não vazio. Apenas honesto. Alguns dias depois, Evelyn apareceu sem avisar. Sem maquiagem. Cabelo preso. A versão dela que nunca aparecia nas reuniões da família. Não nos abraçamos. Não brigamos. Tive medo, disse finalmente. De ser comum. De ser segunda. Acreditei nela. Não estou aqui para competir, disse. Nunca estive. Ela sentiu lentamente, como se ouvisse isso pela primeira vez. Não ficamos próximas de repente. Nada se consertou da noite para o dia. Mas algo mudou. Meus pais começaram a fazer perguntas. E de verdade esperaram pelas respostas. Lily sorria para mim nas mesas de jantar. Pela primeira vez, não senti necessidade de me explicar. Antes, eu achava que ficar quieta era o mesmo que ser gentil. Estava errada. O silêncio não protegia ninguém. Só ensinava às pessoas o quão pequena podiam me fazer. A verdade é, você não deve nada a ninguém na versão menor de si mesmo só para manter a paz. Se você já esteve nesse lugar, escondendo seu crescimento para os outros se sentirem confortáveis, você não está sozinho.